Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 1 a 5. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido, e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. É João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Diferentes estados da alma na erraticidade. É o número 2, o item 2 do Evangelho. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. O 3. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. 4. Nos mundos intermédios,
misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria do que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los, de modo geral, como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiações e provas, onde domina o mal. Mundos de regeneração, nos quais as almas ainda têm que expiar, aura em forças novas, repousando das fadigas da luta. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e provas, razão porque aí vive o homem, a braços com tantas misérias. 5. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando, em um mundo, eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada. Como é um castigo o prolongarem a sua permanência em mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar quando se obstinam no mal. Agora podemos passar para o PowerPoint. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 1 a 5. Há muitas moradas na casa de meu Pai. 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos aqui preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. João 14, versículo de 1 a 3. Então, o comentário aqui sendo feito, vocês vão ver que o comentário, em geral, é pequeno, porque, na verdade, está tudo dito realmente nos itens. E, na medida que a gente já tem algum conhecimento, porque temos estudado já há algum tempo a doutrina espírita, eu procurei fazer um comentário pequeno, realmente. Então, nesse caso aqui, o comentário,
é que esse discurso de Jesus deu-se durante a última ceia de Jesus com seus discípulos. Então, ele ali na ceia, ele já estava preparando, né, os discípulos para quê? Para a ida dele. Então, ele já sabia que estava chegando a hora, tudo que ia acontecer. Então, para procurar dar um pouco de consolo para os seus discípulos, para os seus apóstolos, por aqueles 12 escolhidos, então ele foi dizendo que não se turbe, não fique chateado, não turbe o coração, não fica tão triste, porque ele estava indo, ele ia, mas ele ia preparar o lugar para que um dia nos pudessem receber. Pode passar para o outro, por favor. Aí vem explicando aqui, né? A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variará ao infinito um meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde vivem, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente caridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulados, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Então, a gente aprende aqui que as diferentes moradas espirituais são vistas segundo a elevação moral da alma que a habita. E nós que estamos aqui encarnados, é a oportunidade que nós temos para realmente irmos nos aprimorando. E quando nós desencarnamos da mesma forma como estamos aqui. Nós não vamos virar anjos porque desencarnamos. Não vamos virar santos pelo simples fato de desencarnar. Não. Seremos a mesma coisa que nós somos aqui. E aqui, ainda encarnado, quando estamos, é a oportunidade que nós temos para ir realmente nos modificando. Não esqueçamos que somos espíritos, que estamos aqui numa passagem, uns um pouco menos, outros um pouco mais, de acordo com as suas necessidades, de acordo com os desígnios de Deus. Então, que nós aproveitemos a cada dia, e aqui estamos, para nos melhorarmos, para aí sim estarmos melhores quando desencarnarmos e podermos habitar um desses mundos, que são vários, que existem na erraticidade.
Pode passar, por favor. Diferentes categorias de mundos habitados, é o 3. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes uma das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os que, estes últimos, são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então a gente vai aprendendo, né, que, na verdade, tudo depende de nós. A dependência é toda nossa, do espírito. Então, dependendo de como nós estejamos, do que pensemos, da forma que agimos, somos nós. Então, também não adianta dizer que o mundo é isso, que o mundo é aquilo, porque depende de nós, único e exclusivamente. A existência dos mundos inferiores, intermediários e avançados, depende exclusivamente do esforço pessoal de cada espírito. Então, de cada um de nós, que nós tenhamos isso em mente, pensemos nisso, e a gente melhore a cada dia, a cada instante, para que o mundo que nós habitamos também vá com isso, se melhorando e se aperfeiçoando. Pode virar, por favor. No mundo, os intermédios misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro segundo grau de adiantamento da maioria do que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Mundo de expiações e provas, onde domina o mal. Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão por que aí vive o homem, a braços com tantas misérias. Então, a Terra pertence ao mundo de expiações e provas. Nesta claridade lançada sobre a vida planetária e os níveis dos espíritos aqui encarnados, temos a revelação de que estamos em um campo de energias pesado e denso, onde o mal domina. E nós estamos vendo que realmente nós estamos passando por uma transformação, porque nós estamos agora nos preparando, nos dirigimos para realmente um mundo de regeneração. Que as almas ainda têm o que expiar, e que, na verdade, a gente vai até aurir forças
porque não foi brincadeira aqueles que conseguirem passar para o mundo de regeneração, tudo aquilo que já viveram, o tempo que estiveram aqui encarnados, mas que conseguiram, seguindo os ensinamentos de Jesus, e se depurando um pouco, se melhorando, já não querem praticar o mal. Não querem. Querem realmente começar a praticar o bem. Então, esses realmente serão levados para o mundo de regeneração. Pode virar, por favor. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando, em um mundo, eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações, em que cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo, e prolongarem a sua permanência em mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de volta quando se obstinam no mal. Então, a doutrina espírita aponta a realidade de que somos pequena parcela de almas encarnadas no tocante à imensidão da humanidade. Então, houve uma época, muito lá atrás, que nós pensávamos que a Terra era o único planeta habitado. Quanta ignorância, quanta falta de visibilidade, quanto orgulho, quanto egoísmo, porque pensarmos que só nós. Quer dizer, então, a doutrina realmente dos Espíritos veio, na verdade, nos esclarecer os ensinamentos de Jesus, tudo aquilo que ele falou. Por isso que ele disse que ele realmente pediria ao Pai para enviar um Consolador que viesse nos explicar tudo aquilo que ele tinha falado e muita coisa que ele não falou, porque nós não tínhamos, naquela ocasião, condição de entender, muito menos de praticar, né? Mas como tudo que Jesus fala que vai fazer, ele é nosso irmão, ele é nosso mestre, ele é o nosso guia, ele é o governador do planeta. Tudo se confirma. Ele veio e trouxe para nós, com a graça de Deus, essa doutrina que nos esclarece sobre isso. E uma coisa que nós não devemos esquecer, todos nós aqui encarnados, mas principalmente nós espíritos, é uma responsabilidade muito grande, porque nós sabemos disso, nós não podemos nos ver na Terra, pura e simplesmente um corpo, usufruindo, aproveitando, sofrendo, sendo feliz com as coisas materiais. Nós temos outra coisa, nós somos espíritos. E vamos voltar para a nossa verdadeira pátria, nossa verdadeira casa. Uns um pouco mais cedo, uns um pouco depois. Seja por que situação for, estamos apavorados, e não é sem razão, com a Covid. Mas entenda, não se desencarna apenas com Covid. E, de repente, muitos outros irmãos estão desencarnando por outros motivos. Muitas vezes até por falta de atendimento,
de leito. Por quê? Porque nós não estamos tomando conta de como nós estamos agindo nessa hora da pandemia. Nós temos que pensar em nós e no outro. Dai ao outro aquilo que você quer que o outro te dê. Então, que nós pensamos isso. Eu vejo dessa forma a responsabilidade muito grande de nós espíritas, realmente, na condução de nossas vidas nesse momento. Então, agora nós vamos passar para um outro, terminando o estudo do Evangelho, que foi um livro que eu achei interessante essa mensagem. É o livro da Esperança, de Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem é: no reino em construção. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, por me vou para vos preparar o lugar. Jesus, João, capítulo 14, versículo 2. Escutaste o pessimismo que se esmera em procurar as deficiências da humanidade. Como quem se demora deliberadamente nas arestas agressivas do mármore de obra-prima inacabada, e costumas dizer que a terra está perdida. Quantas vezes nós não ouvimos isso? E, quiçá, quantas vezes já não o dissemos? Não sei. Cada um vai fazer o seu. Eu estava com o microfone fechado. Então, vocês me avisem, por favor. Eu queria começar lá do início. Não, nós ouvimos tudo que você falou até agora. Ah, ouviu? Valdívia, nós ouvimos o início. Só desligou. Foi. Eu vi agora aqui que estava fechado. Não, só fechou um pouquinho só e você ligou logo. Então alguém abriu para mim, obrigado. Deve ter sido a Sônia. Tá bom. Bom, a gente diz que a Terra está perdida, né? Já falamos, já ouvimos, tudo bem. Observa, porém, as multidões que se esforçam silenciosamente pela santificação do porvir. Porque, infelizmente, a gente tem um hábito de realmente dar um valor e olhar sempre as coisas negativas. E a gente tem que olhar as coisas positivas, porque elas existem. E, na verdade, existem muito mais do que a gente imagina. Que, afinal de contas, Jesus está conosco. Vamos lá. Compulsaste as folhas da imprensa, lendo a história do autor de homicídio lamentável, e, sob extrema revolta, trouxeste ao labirinto das opiniões contraditórias a tua própria versão do acontecimento, asseverando que estamos no teatro do crime. Então vamos ler essas coisas. Existem. Elas sempre existirem. Quer dizer, vamos procurar botar na nossa mente as coisas boas que existem. Porque recorda, contudo,
os milhões de pais e mães tocados de abnegação e heroísmo que abraçam todos os sacrifícios no lar para que a delinquência desapareça. Conheci jovens que se transviaram na leviandade, desvairando-se em golpes de selvageria e loucura, e examinando acremente determinados sucessos que devem estar catalogados na patologia da mente, admites que a juventude moderna se encontra em adiantado processo de desagregação do caráter. Ah, imagina, eu então com a minha idade, se não tomar cuidado, por que é que vou falar dessa juventude? Não é. Relaciona, todavia, os milhões de rapazes e meninas debruçados sobre livros e máquinas, através do labor e do estudo, em muitas circunstâncias, imolando o próprio corpo à fadiga precoce, para se integrarem dignamente à legião do progresso. E como a gente vê jovens, né, que se dedicam realmente ao aprendizado, não só do espírito, mas material, colocando à disposição do aprendizado deles, e isso em qualquer nível da sociedade. Sabes que há companheiros habituados aos prazeres noturnos, e, ao vê-los, comprando o próprio desgaste a preço de ouro, acreditas que toda a comunidade humana jaz entregue à demência e ao desperdício. Reflete, entretanto, nos milhões de cérebros e braços que atravessam a noite no recinto das fábricas e junto dos linotipos, em hospitais e escritórios, nas atividades da limpeza e da vigilância, de modo a que a produção e a cultura, a saúde e a tranquilidade do povo estejam asseguradas. E agora, então, que nós estamos passando, né, nesse período de pandemia, como se tem pedido tanto por esses irmãos, estão trabalhando muito nos hospitais, nas ambulâncias, nas limpezas, tudo referente e realmente procurando melhorar a vida desses irmãos que estão sendo acometidos por esse vírus. E vemos, quando eles dão as declarações, como é sofrido para eles. Me lembro de uma que eu assisti há pouco tempo, em que ela dizia, pesarosa, chorosa, doído, que eles não aprenderam a fazer isso no curso que fizeram. Porque no curso eles aprendem a salvar vidas. Tudo que eles podem fazer para salvar a vida. E como eles se sentem de mãos atadas por não poder fazer. Quer dizer, como é duro para eles isso. Porque, na verdade, não se ensina isso na medicina. Se ensina o quê? A eles, a esses jovens, e mesmo às vezes mais idosos, que se dedicam a isso. A quê? A salvar. A que eles possam realmente abraçar aqueles que passaram pela mão deles. E ela disse, não aprendi isso. Não aprendi a perder, não aprendi a não poder fazer nada, como hoje nós vemos, por falta de coisas materiais. Mas
todos nós seremos responsabilizados por isso tudo que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. Pode subir um pouco, por favor. Marcaste o homem afortunado que enrijeceu mãos e bolsos na suvinice e esposas à convicção de que todas as pessoas abastadas são modelos completos de avareza e crueldade. Quer dizer, a gente generaliza, né? A pessoa é rico, então vai lá, é avaro, é cruel, é suvino. Rico é isso. Aí Emmanuel diz, considera, no entanto, os milhões de tarefeiros do serviço e da beneficência, que diariamente colocam o dinheiro em circulação, a fim de que os homens conheçam a honra de trabalhar e a alegria de viver. E nós temos que pensar que existem as duas faces, os dois lados. Aí o que interessa a gente ver? Interessa a gente ver as coisas boas que existem e procurarmos também nos unirmos a esses que fazem o bem. Pode virar, por favor. Não condenes a terra pelo desequilíbrio de alguns. Porque a gente faz isso. Então, a terra tem que explodir, tem que acabar, está um horror, não tem mais jeito. Medita em todos os que se encontram suando e sofrendo, lutando e amando. O levantamento do futuro melhor, e reconhecerás que o divino construtor do reino de Deus no mundo está esperando também por ti. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos sendo esperados por aquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós devemos pensar, de que forma nós podemos ajudar, de que forma nós temos o dever de nos modificar. E como eu costumo dizer, já disse lá na frente, nós espíritas, então, temos uma responsabilidade maior, porque tudo isso está nos dito, está falado desde que Jesus veio, há 2000 e tantos anos atrás, falando do amor. Só o amor se constrói, que perdoemos, que nós vamos fazer, nós somos responsáveis pelos nossos atos. O que nós estamos fazendo para nos melhorarmos e, com isso, melhorarmos também o planeta em que nós vivemos, o planeta em que nós estamos, que tudo nos oferece de mão cheia para que nós possamos seguir em frente, olhemos a parte boa, num copo que está pelo meio, nós podemos vê-los cheios ou vazios. Então, lembremos disso, nessa caminhada, nessa oportunidade que nós estamos tendo, a cada dia, a cada instante, realmente, de nos melhorarmos, de fazermos o melhor que nós possamos, por nós, para que nós possamos transmitir para os outros irmãos. E assim eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Hoje terminei um pouco mais cedo, fica por conta dos dias que eu termino mais tarde.